Então, aqui a gente tem diversos níveis de barulho. A gente tem esse nível de barulho, temos esse nível de barulho, temos esse nível de barulho e temos esse nível de barulho, ou seja, barulhos para todos os gostos. Fala aí, antenados, que é o Wesley, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infraantenada. No vídeo de hoje, como vocês podem ver, estou aqui num cenário diferente com o meu home lab aqui, meu rack, com bastante coisa. Vou falar um pouquinho sobre isso, como eu comecei a montar e vou deixar algumas dicas para vocês também de como vocês podem montar o rack de vocês, o home lab. Então, bora lá! Bom, primeiramente eu quero apresentar para vocês minha belezinha. Vou falar um pouquinho o que eu tenho aqui, mais ou menos. Então vamos começar aqui por baixo. Eu tenho esse Dell aqui. Ele é um Dell 1950 com 2 quad-cores e 64 GB de RAM. HD pouco importa, porque o HD eu posso colocar o HD que eu acho melhor e tudo mais. Mas a princípio, se eu não me engano, ele está com um SAS de 300 GB de 15K RPM. Ele veio original com esse. Como eu utilizo mais para o EVE, rodar em Bare Metal, e às vezes uma coisa ou outra assim é o suficiente. Ele também conta com uma interface DRAC 5. Eu adquiri ela recentemente, coloquei nele. Esse segundo carinha aqui é um computador doméstico. Então eu já vou dar a dica para vocês. Vocês podem sim ter no seu home lab um computador doméstico, um computador de mesa sem problema nenhum. Nesse caso aqui ele tem uma placa da MSI Gamer. Eu comprei uma placa-mãe razoável, pode dizer assim, e ele tem apenas 8 GB de RAM, porque é um computador de backup. Era um computador assim, se desse pau no principal, eu tinha ele. Então eu montei ele com uma configuração bem razoável, não estava com muito dinheiro na época. Então aproveitei ele, encaixei aqui no meu rack. Eu consegui um gabinete para servidor, no caso de 2 unidades de altura. Coloquei ele aqui com uma fonte Game Max razoável, também boazinha, 8 GB de RAM. E coloquei, no caso eu tenho 2 HDs nele, um HD de 1 TB que eu tenho diversas coisas das antigas ali naquele HD, e o outro HD para o sistema operacional. Agora no momento ele está até com o Proxmox, fazendo alguns labs. Bom, após isso nós temos aqui meu modem da Claro, está em modo bridge. Eu tenho esse HP Microserver geração 8. Vou deixar aqui nos cards uma playlist que eu falei do geração 7, e futuramente aqui no canal vai rolar também um vídeo só desse carinha de geração 8 e um comparativo também. Então vou deixar essa playlist aqui nos cards, você pode dar uma olhada. Ele hoje tá zerado de HD, eu estou sem HD, meu estoque de HD em casa acabou. Mas a ideia é colocar uns 4 HD nele para fazer alguns testes e tudo mais. Ele tem 8 GB de RAM e um processador Intel Celeron 2020, se eu não me engano. É um processador razoável, mas eu estou querendo ver se eu faço upgrade para 16 GB de RAM e também para um processador Xeon de no mínimo uns 4 cores aí. Não me lembro agora se é 4 cores 4 threads ou 4 cores 8 threads. Eu tenho que ver certinho qual é o máximo que eu posso colocar nesse cara. Do lado aqui nós temos um no-break. Sim, é super importante você ter um no-break no seu home lab, principalmente se você tiver equipamentos caros. Eu aconselho, no caso aqui eu tenho um DM Pro, então ele segura o meu UDM para justamente não acontecer nenhum problema com ele, e para também manter a estabilidade da minha rede, caso caia a luz e por assim vai. É super interessante. Não é obrigatório, não é item obrigatório, mas é importante você ter caso você tenha algum equipamento um pouco mais sensível, mais caro, e você não quer dar a chance de queimar, né? Então, é um APC de 700 VA, se não me engano, 700, 750. Segura tranquilo uma carga de até 300 watts ali. Então, para o DM Pro, ele é tranquilo, ainda só mais algumas coisinhas. Bom, como eu já falei, eu tenho aqui esse UDM Pro. Ele é o meu router daqui da rede. Então, a rede sai daqui em modo bridge e vai para ele, entra aqui nessa interface. Eu estou pensando em colocar um segundo link de internet aqui em casa, mas ainda é só pensando. Os gastos são caros, são altos, né? Então, eu teria que colocar uma outra interface aqui. Mas esse carinha aqui basicamente ele faz todo o controle da minha rede. Tem a minha controladora também do Access Point, que eu tenho um UbiKit, que fica aqui no corredor. Ele também já tem a entrada para HD para você usar como DVR, NVR. E aqui em cima nós temos um Cisco Catalyst 2960.
série SI. Esse carinha aqui, eu durante um bom tempo negligenciei ele, pode-se dizer assim, deixei ele meio paradinho no rack, mas eu sabia que algum dia eu ia precisar usar ele. No caso aqui, ele está interligando todas as interfaces dos meus servidores. No caso ainda falta, eu tenho quatro interfaces nesse cara aqui e mais 4 interfaces aqui, então ainda faltam pelo menos 3 fios aqui para conectar, 3 cabos de rede para conectar mais portas, mas por enquanto só essas portas são suficientes. Eu também tenho aqui a entrada UP-Link do meu UbiKit para cá e esse meu computadorzinho aqui, ele está ligado nessa portinha aqui. O restante tudo são portas de PMI, DRAC, ILO e também as portas do servidor. Bom, aqui em cima quase não dá para aparecer, mas a gente tem esse carinha aqui que é o meu NUC. Eu acho que ele está meio apertado aqui, o cabo de força dele. Mas aqui roda meu Home Assistant, meu sistema de automação residencial. Roda mais algumas picuinhas pequenas ali, dentro do Proxmox também. E aqui eu tenho um Time Capsule da Apple para fazer backup dos meus Macs e tudo mais. Então, basicamente esse aqui é meu Home Lab. Recentemente eu ganhei de presente esse carinha aqui, que é basicamente um injetor PoE, mas em vez de ser um injetor PoE, ele injeta 6 entradas PoE. Então ele é quase que uma fonte. Um colega meu me deu esse carinha aqui. Vou ver se faço depois um review para vocês, mostro como é que funciona esse carinha, para fazer funcionar telefone IP, access point, essas coisas assim, ele é ótimo. Só que uma pena que a porta dele é tudo 100, não é giga, mas já é alguma coisa. Bom pessoal, esse aqui é o meu Home Lab, é o meu rack. Eu fiz esse carinha aqui de madeira e tudo mais. Esses são os equipamentos que eu tenho aqui, mas eu quero deixar algumas dicas também para vocês. Tá, você está começando e você não sabe por onde começar, qual equipamento comprar. Então o que eu te deixo como dica, primeiramente, defina o que você quer. Defina o que você quer trabalhar. Ah, eu quero trabalhar com redes. Beleza, você quer trabalhar com redes. Para você é importante ter o equipamento físico? Não. Então por que você não compra um bom computador, com uma boa configuração de memória, um bom processador, e simplesmente utiliza esse computador para utilizar como bare metal o IVNG, por exemplo. Esse carinha meu aqui, esse Dell, eu utilizo o IVNG nele como bare metal mesmo, para poder pegar todos os recursos da máquina. Então sempre que eu preciso fazer algum lab, alguma emulação de rede e tudo mais, eu uso o IV e boto lá Cisco, router da Huawei, Asus, o que eu puder botar eu coloco lá e emulo. Claro que alguns dispositivos são muito mais difíceis de emular do que se você comprar realmente o dispositivo. Só que assim, se você pegar R$1.000, R$2.000, você compra um servidor bom com uma configuração razoável. E se você pegar R$1.000, R$2.000, você não vai comprar o equipamento. Muitas vezes acontece isso. Então eu aconselho, às vezes, você que está iniciando ou não tem uma boa oportunidade para comprar esses equipamentos mais caros, compra um computador. Como eu falei, você pode comprar um computador igual eu, você montar um computador normal, sem problema nenhum. Tem até inclusive alguns kits no AliExpress que são interessantes. Você pega um processador Xeon, você pega às vezes até placa-mãe boa com dois sockets de processador. E normalmente eles são para placa de super micro, coisa assim, mas tem umas placas-mães ali que são interessantes também. Claro que eu aconselho você cuidar muito, porque tem placas que são muito estranhas, sim, são muito estranhas, mas às vezes se você pegar uma boa, com uma boa classificação, o pessoal falando bem, vale a pena. Então, minha dica para você que quer começar na rede: monta um computador. Se você não conseguir um servidor num preço bom, com uma boa configuração, monta um computador e começa a fazer os labs ali. É o início de todo mundo. Agora, se você quer trabalhar com servidor realmente, infraestrutura, o meu conselho para você é: junte um dinheirinho, R$1.000, R$2.000 mais ou menos, e compre um servidor antigo, mas nem tanto. Primeiro defina: eu quero trabalhar com infraestrutura, ok, mas eu quero trabalhar com qual hypervisor? Eu quero trabalhar com o hypervisor da VMware, o SXE? Quero. Beleza, então você vai ter que analisar a matriz de compatibilidade do VMware. Por quê? O SXE ele tem compatibilidade com processadores, placas, algumas coisas do tipo.
Então você tem que analisar muito bem qual versão você vai querer utilizar e qual é o servidor que vai atender aquela versão. Porque, por exemplo, esse meu Dell, eu já vi relatos do pessoal usando o SXI6 6.5 nele, só que oficialmente só funciona o 5.5, até o 5.5, e hoje a gente já está na 7. Então é um problema. Se você quiser fazer uma certificação, coisas do tipo, fica mais difícil. Então eu aconselho você dar uma olhada na matriz de compatibilidade. Esse meu HP aqui, se eu não me engano, ele pega até o 6.7. Eu já fiz a instalação do 6.5 nele, super tranquilo. Então dá uma olhadinha na matriz de compatibilidade. Wesley, não quero trabalhar com VMware, quero trabalhar com Proxmox. Cara, Proxmox, esse carinha aqui, Proxmox roda em tudo. Super aconselho Proxmox? Não, depende do que você precisa. Para as minhas necessidades ele atende totalmente, além de ser bem simples de iniciar. E se você quer um vídeo sobre Proxmox, deixe nos comentários aqui abaixo que você está a fim de entender um pouco mais sobre Proxmox, que eu vou procurar fazer um overview sobre Proxmox para vocês, beleza? Então, como eu havia falando, basicamente o que você precisa então? Um hardware básico. Esse cara aqui, esse Dell, foi um achado no Mercado Livre. Quando eu comprei ele com 64 GB de RAM, com 2 processadores quad-cores, em ótimo estado, servidor bem novo mesmo, todo direitinho, por R$ 1.500. Às vezes você encontra algumas coisas assim, mas às vezes você encontra o mesmo servidor que esse meu por R$ 1.500 com 8 GB de RAM. E se você for parar para ver, a memória para tu chegar em 64 GB é caríssimo. Só de memória tu vai gastar quase uns R$ 1.000 praticamente. Então eu meio que na época, quando eu comprei, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, cara, tá valendo muito a pena. Então vou meter a cara. Então super aconselho vocês, pesquisem, olhem bastante os preços. Não saiam correndo atrás de servidores. Sempre olhem para ver se está valendo a pena realmente, se é mais válido esse servidor ou se vale mais você montar um computador. E mais uma vez, se você montar um computador você não perde nada. Claro, alguns recursos que o servidor te entrega, que é por exemplo 2 processadores, memória SC registrada, também a questão da ILO, IPMI e DRAC, fica um pouco mais difícil isso nos computadores comuns. Mas se você não pretende pegar essa área, você pretende só pegar mais a parte do hypervisor, estudar virtualização, coisas do tipo, você não vai sentir falta. Agora, se você quer trabalhar com bare metal mesmo, que nem eu tenho trabalhado recentemente, você precisa desses carinhas. E uma outra dica também quando eu pensei em pegar esse cara, eu pensei quantas horas por dia eu vou utilizar ele. Quanto tempo ele vai ficar ligado? Ele vai ficar ligado 24/7? Primeiramente, esse aqui é meu quarto. Eu não tenho como deixar ele ligado 24/7, senão eu não durmo à noite. Por mais que eu tenha meu escritório, onde eu faço minhas gravações e tudo mais, eu não posso colocar esse cara lá no escritório, porque senão como é que eu vou gravar lá? Então, sem contar que é um barulho do Zé, tipo, é um inferno, literalmente, na casa. Faz muito barulho. Claro, não é ensurdecedor, mas faz barulho para você dormir, incomoda se você quiser assistir um filme, coisas do tipo. Então você tem que analisar esse ponto também. E além de ter que analisar o ponto do barulho, você tem que analisar o ponto de energia. Esse cara aqui, por ser mais antiguinho, a última conta que eu fiz com ele, mais ou menos, se eu deixar ele 24/7 conectado na energia, eu vou gastar no mínimo uns R$400 de energia só com ele. Então é mais um ponto que pesa também. Deixa ele 24/7? Não, jamais. Deixa um período de 3, 4 horas, o tempo que eu estiver utilizando. E só. E não me preocupo mais com isso. Wesley, eu quero um servidor que eu possa deixar 24/7. O que eu aconselho para você? Um microserver. Esse geração 8 é difícil, um pouco difícil você encontrar, mas milagres acontecem. Eu comprei um geração 7 porque eu não encontrei um geração 8, mas coisa de 2 semanas depois que chegou para mim esse geração 7, apareceu um anúncio do geração 8. Então se você procurar legal, ficar pesquisando, às vezes você encontra. Se você não quiser pegar o geração 8, tem o geração 10. O geração 10, você tem um porém, que o geração 10 normal, ele não tem a ILO. Ele não foi adicionado. E o geração 10 Plus foi adicionado a ILO. Então você tem que tomar esse cuidado. Se você estiver procurando o geração 10 com ILO, ele é bem mais caro.
Mas se você quer deixar um servidor 24/7 ligado, eu aconselho esse carinha. Por quê? A fonte dele é de 120 watts. Diferença desse aqui, 800 watts, 1000 watts, praticamente, dependendo do servidor. Então é uma diferença enorme. E sem contar que ele não faz muito barulho. Eu vou ligar ele aqui agora e você vai ouvir o ruído dele. Enquanto ele está inicializando, ele faz até um barulhinho alto, como vocês podem ouvir. Mas isso é o normal, é o padrão dele enquanto está inicializando. Depois que ele inicializa, ele fica silencioso total. Claro, demora uns 2, 3 minutinhos, mas é um barulho que assim é razoável, entendeu? Como você viu no início do vídeo, é um barulho muito chato, o barulho desse servidor aqui de baixo, faz muito barulho realmente, então acaba incomodando bastante. Super aconselho, procura um microserver, por mais que ele não vá te atender em todos os requisitos, tipo, ele tem 128 GB de RAM, tem 2 processadores de 8 cores de processamento, 16 threads, mas você consegue fazer o básico com ele. Você consegue instalar um hypervisor e já subir as máquinas virtuais ali e brincar bastante. Então, para você que está começando no HomeLab, essas são as minhas dicas. Não esqueça de sempre analisar preços, sempre observar bem o que você quer, se você quer rede, se você quer infraestrutura, se você quer o bare metal mesmo em si, que aí sim você precisa correr para os servidores, e também analisar o budget seu. Esse aqui é o meu segundo rack. Eu já tive um outro rack com servidores e tudo mais, com muito mais equipamento de rede. Hoje em dia eu trabalho com tudo virtualizado. Ó, tá terminando de inicializar. Hoje em dia eu trabalho com tudo virtualizado e olha a diferença de barulho. Já reduziu bastante, né? E além de trabalhar com tudo virtualizado, hoje em dia as coisas estão mais fáceis. Antigamente você não conseguia virtualizar facilmente dispositivos como hoje. Então, a minha dica é sempre veja o que você realmente quer, o que você precisa e até onde você quer chegar. Se você quer começar nessa vida, comece no básico. Depois, com o tempo passando, você vai chegar nisso aqui ou até em coisas maiores do que isso aqui. Não tenha pressa. Você tem uma vida inteira para estudar, para fazer as coisas. E muita gente que trabalha em algumas empresas, às vezes até consegue de graça servidores que a empresa está trocando. Então, às vezes, você vai ganhar de presente do seu chefe um servidor. Então, fica tranquilo, cara. Beleza? E mais uma vez, só queria deixar bem claro. Vou fazer silêncio total. Olha o barulho desse servidor. Praticamente nada, né? Esse servidor eu super aconselho. Foi o que eu falei. Ele vai, claro, aumentar a ventoinha e tudo mais se você botar mais coisa para rodar nele. No talo ali ele vai ficar realmente um pouquinho mais forte o barulho. Mas o básico dele rodando, você quase não escuta barulho. Então, galera, me despeço de vocês. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se ficar qualquer dúvida com relação ao HomeLab, como começar, qual tipo de hardware eu aconselho, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aí pra gente, compartilhe com os amigos e vamos fazer essa galera sair do zero. Começar a estudar, brincar, ter hack em casa, no quarto e bora lá. Até a próxima.